No início, quando Oxalá moldou o mundo com as próprias mãos, tudo parecia perfeito. Havia luz, havia vida, havia o sopro divino que anima o que nasce. Porém, algo escapava pelas frestas invisíveis da criação. O mundo funcionava, mas não fluía. As pessoas caminhavam, mas não aprendiam. Os destinos existiam, mas não se cumpriam. Foi nesse silêncio entre o que é e o que deveria ser que surgiu a necessidade de Exu, não como um adorno espiritual, mas como a peça que faltava para que o universo pudesse, enfim, funcionar. Antes de avançar, inscreva-se no canal e ative as notificações. Este conteúdo é construído como uma trilha iniciática e cada vídeo é um passo adiante. Se você não estiver dentro dessa jornada, pode perder justamente o conhecimento que daria sentido ao que está prestes a ouvir. Faça isso agora e volte, porque o que vem a seguir exige sua atenção por completo. Quando Oxalá percebeu que a criação não estava desalinhada, mas incompleta, um novo propósito começou a se formar. A humanidade precisava de alguém capaz de revelar o que ela tentava esconder de si mesma. Alguém que colocasse ordem no que os homens tentavam varrer para baixo do tempo. Alguém que encarasse o caos sem medo. Essa figura observava tudo em silêncio. E Oxalá já sabia que cedo ou tarde precisaria chamá-lo para uma conversa que mudaria o destino do mundo. A conversa que você está prestes a conhecer. O chamado de Oxalá. Quando o silêncio começou a pesar sobre a criação, Oxalá sentiu que algo estava deslocado, como uma música bela que insiste em repetir a mesma nota sem avançar. Ele observava os humanos caminhando pelo mundo recém-nascido, tropeçando sempre nos mesmos erros, desejando muito e oferecendo pouco, buscando atalhos para evitar as próprias sombras. A criação não estava falhando, mas estava presa. Era como se o universo tivesse sido montado, mas ainda faltasse alguém capaz de girar a chave que colocaria tudo em movimento. E foi nesse ponto que Oxalá voltou sua atenção para aquele que sempre observou de longe, o único que compreendia não apenas o que ele criava, mas o que os homens faziam com o que recebiam. Oxalá sabia que para o mundo funcionar não bastava criar vidas e destinos. Era preciso alguém que revelasse as verdades que as pessoas escondem de si mesmas. Alguém que encarasse o caos sem se intimidar. Alguém que equilibrasse o que os humanos desequilibravam com suas escolhas. Esse alguém era o observador silencioso, que caminhava entre mundos sem ocupar lugar nenhum por completo. Ele via o que ninguém via e entendia o que ninguém queria entender. E isso chamava a atenção do próprio Criador. A conversa que prestes a acontecer não era um encontro comum, era um divisor de águas, porque só há propósito quando existe função. Só há ordem quando existe quem sustente essa ordem. Oxalá sabia que antes de confiar ao observador o papel de guardião dos caminhos, precisava ouvir uma verdade fundamental. Por que ele fazia o que fazia? Essa resposta definiria tudo. E o mundo estava prestes a descobrir que nenhuma criação se sustenta sem alguém capaz de revelar suas sombras. No próximo capítulo, você verá como Exu respondeu ao chamado e por que essa resposta mudou para sempre o destino humano e espiritual. A presença silenciosa de Exu. Quando Oxalá chamou pelo observador, ele não precisou repetir. Exu já estava ali muito antes de qualquer palavra ser dita. Ele surgia como surgem as verdades que ninguém quer admitir, em silêncio, ocupando o espaço entre o que vemos e o que fingimos não ver. Não havia anúncio, nem rastro, nem movimento abrupto. Apenas a presença firme de alguém que sempre esteve atento, mesmo quando ninguém prestava atenção nele. Essa é uma característica essencial de Exu. Ele não invade, não implora, não disputa, ele observa. E quem observa com profundidade enxerga mais do que o mundo revela. Exu
Caminhou até Oxalá com passos seguros de quem conhece o terreno invisível. Ele não trazia oferenda, nem exigência, nem discurso. Trazia apenas os olhos. Aqueles olhos que já tinham presenciado homens mentindo para si mesmos, escolhendo atalhos perigosos, prometendo o que não pretendiam cumprir. Olhos que conheciam a fragilidade humana com uma clareza que nenhum outro orixá possuía. E é importante dizer que essa percepção não veio de poder, mas de experiência. Quem observa, aprende antes de ensinar. Quem aprende, entende antes de agir. Exu era esse tipo de força. Quando parou diante de Oxalá, não havia medo, nem arrogância, nem hesitação. Havia respeito, um respeito simples e profundo, como o de um aluno antigo que nunca foi nomeado, mas sempre esteve presente nas primeiras fileiras. Há um detalhe interessante nisso. Muitas vezes, quem mais aprende não é quem fala, mas quem escuta. Quem mais se torna sábio não é quem busca o centro do palco, mas quem se esconde na plateia com atenção absoluta. Pessoas assim costumam se tornar essenciais em qualquer ambiente. São aquelas que enxergam as intenções antes das palavras, os desvios antes da queda e as verdades antes da confissão. Quando Exu e Oxalá ficaram frente a frente, o mundo pareceu suspender o ar. Era como se tudo estivesse à espera dessa troca. Quem já viveu um momento decisivo sabe como é essa sensação. O instante em que um chefe te chama para uma conversa séria, ou quando alguém que te ama te olha de um jeito que você entende que algo importante vai ser dito. Nada se move, mas tudo muda. Oxalá não precisava perguntar quem Exu era. A pergunta verdadeira, aquela que revelaria tudo, ainda estava por vir. E é ela que abrirá a porta do próximo capítulo, onde a essência de Exu começa a tomar forma. A pergunta que revela um destino. Oxalá permaneceu por alguns instantes apenas observando Exu. Não era uma observação comum. Era o olhar de um criador que enxerga além do corpo e tenta alcançar o propósito que vive dentro do espírito. O silêncio entre os dois tinha peso e direção. Oxalá sabia exatamente o que queria descobrir, mas também sabia que aquela pergunta precisaria ser feita com precisão, porque não se tratava de curiosidade e sim de destino. Ele não queria saber quem Exu era. Ele queria saber por que Exu era. Finalmente, Oxalá fez a pergunta que abriria um novo caminho para toda a criação. Ele perguntou a Exu por que observava tudo com tanto cuidado, por que estava sempre presente onde o erro nascia, por que via o que os outros ignoravam. Essa pergunta é mais profunda do que parece. Quando alguém te pergunta por que você faz o que faz, está tentando compreender sua essência, sua intenção e o sentido real das suas ações. Na vida cotidiana, isso é comum. Quando um professor pergunta a um aluno por que ele insiste em se dedicar tanto, ou quando um mentor pergunta a um empreendedor por que ele continua mesmo diante das dificuldades, a resposta tem o poder de revelar a alma. Exu, diante de Oxalá, não se apressou para responder. Ele não desviou o olhar, não buscou palavras bonitas, não tentou impressionar. Apenas respirou como quem revisita tudo o que viu, tudo o que aprendeu e tudo o que jamais disse. A resposta dele começava a tomar forma, não em palavras, mas em verdade. Exu sabia que aquela pergunta não buscava elogios ou justificativas. Era uma pergunta que exigia transparência, porque a resposta definiria seu lugar entre os mundos. A importância desse momento é tão grande que pode ser comparada àquelas decisões humanas que viram a chave de uma vida inteira. Como quando alguém decide mudar de carreira, romper um ciclo tóxico ou assumir que precisa transformar o próprio caminho. É nesses instantes que a verdade aparece, e a verdade de Exu aqui explicaria por que ele precisava existir para que o mundo funcionasse, estava prestes a ser dita.
O próximo capítulo mostrará exatamente como ele respondeu e por que essa resposta mudou tudo. A resposta de Exu. A resposta de Exu não veio como um discurso preparado. Veio como um entendimento que já vivia dentro dele muito antes de qualquer palavra existir. Ele olhou para Oxalá com uma firmeza tranquila. O tipo de firmeza que só existe em quem já viu demais para ser enganado e aprendeu demais para mentir. Então falou com simplicidade, porque a verdade nunca precisa ser enfeitada. Exu disse que observava tudo porque alguém precisava entender o que os homens faziam com aquilo que recebiam. Alguém precisava enxergar onde o orgulho tomava forma. Alguém precisava perceber a intenção escondida atrás de cada escolha. Exu não observava por vaidade, observava por necessidade. Essas palavras revelam algo que muitas pessoas esquecem. A maior responsabilidade não é criar, é sustentar. Um mundo perfeito não exige esforço. Um mundo real exige presença, vigilância e compreensão. Exu explicou que via tudo porque o caos não nasce do nada. Ele nasce de pequenas negligências, de gestos que parecem inofensivos, de intenções mal resolvidas. Assim como numa família onde as brigas começam com comentários sutis e silenciosos, ou como uma empresa que desmorona por falta de alguém que enxergue os sinais antes da queda, o mundo espiritual precisava de um guardião que entendesse o que o olhar comum não alcança. Ele disse também que observava porque cada ser humano carregava dentro de si uma verdade que nem sempre queria assumir. Alguns buscavam apenas receber sem dar. Outros queriam atalhos para não enfrentar as próprias sombras. Muitos pediam caminhos abertos sem aceitar o peso da responsabilidade. Exu via tudo isso com clareza. E é por isso que ele era o único que poderia equilibrar o que os homens desequilibravam. Quando alguém busca prosperidade sem gratidão, amor sem entrega ou respeito sem reciprocidade, a vida fica torta. Alguém precisa ajustar. Exu nasceu para esse ajuste. Quem já trabalhou ajudando pessoas sabe como isso funciona. Às vezes, você percebe problemas que ninguém admite. Você enxerga padrões que a própria pessoa não quer reconhecer. É como notar quando um amigo está se destruindo em silêncio enquanto afirma que está tudo bem. Exu era esse olhar atento. Não julgava, não condenava, revelava. E uma criação sem revelação não evolui. A resposta de Exu mostrou a Oxalá que ele não se formou por acaso. Formou-se porque o mundo precisava de alguém capaz de lidar com o que os outros evitavam. Ao ouvir essa resposta, Oxalá não apenas entendeu Exu. Ele entendeu o que faltava para a criação funcionar. E esse entendimento abrirá o próximo capítulo, onde o Criador revela o verdadeiro propósito de Exu e a função que mudaria para sempre o destino dos homens e dos orixás. O propósito que sustenta o mundo. Oxalá ouviu a resposta de Exu com a atenção de quem reconhece algo que estava presente desde o início, mas que só agora ganha nome. O Criador compreendeu que Exu não observava para apontar erros, e sim para sustentar o que ninguém queria carregar. Não basta criar destinos se ninguém garante que eles serão respeitados. Não basta dar caminhos se ninguém avalia como são percorridos. Não basta oferecer oportunidades se ninguém mostra o preço das escolhas humanas. Foi nesse instante que Oxalá percebeu que o mundo nunca funcionaria apenas com luz. Era preciso alguém que conhecesse a sombra sem se perder nela. Era preciso alguém que caminhasse entre os extremos sem se quebrar. Oxalá, então, declarou algo que moldaria a função de Exu para sempre. Ele disse que, enquanto a criação nascia da brancura divina, a continuidade dela dependia de uma força capaz de tocar o terreno mais profundo da alma humana. Alguém que mostrasse a consequência antes que a consequência se tornasse destruição. Alguém que revelasse a intenção antes que a intenção se tornasse ferida.
Essa força não deveria ser doutrinadora nem moralista. Deveria ser justa. E justiça verdadeira só existe quando alguém enxerga cada detalhe. Exu era esse alguém. Muitas pessoas acreditam que a vida desanda por azar ou castigo, mas a realidade é bem mais simples. A vida desanda quando você insiste em ignorar o que está te ensinando. Oxalá sabia disso. Por isso, ao definir o propósito de Exu, ele também definiu o destino humano. A cada passo que alguém dá sem consciência, Exu observa. A cada pedido sem entrega, Exu pesa. A cada caminho buscado sem responsabilidade, Exu ajusta. Não é punição, é alinhamento. Do mesmo jeito que professores exigentes corrigem antes que o aluno se perca, Exu corrige antes que a vida desmorone. Oxalá reconheceu que Exu precisava existir para garantir o equilíbrio real. A criação sem Exu seria como uma casa sem fundação. Bela por fora, frágil por dentro. Com Exu, a criação ganha estrutura, direção e consequência. Essa compreensão marcou um momento decisivo. O Criador entendeu que apenas Exu tinha coragem e capacidade para lidar com o lado mais humano dos humanos. Porque Exu não apenas vê, ele entende, ele traduz, ele devolve, ele ensina. A partir desse entendimento, Oxalá se preparava para dar a Exu não apenas um propósito, mas uma função oficial, um papel do qual dependeria todo o funcionamento do mundo. No próximo capítulo, você verá o momento em que o Criador coloca nas mãos de Exu o destino que ele sempre esteve pronto para carregar. O encargo de guardar os caminhos. Quando Oxalá finalmente compreendeu a dimensão do que Exu representava, deu-se conta de que a criação precisava de alguém que pudesse circular onde nenhum outro orixá se arriscaria. Os caminhos humanos não eram retos nem previsíveis. Eram tortuosos, cheios de atalhos perigosos e desvios movidos pelo ego. Para que o mundo funcionasse, alguém teria que vigiar essas encruzilhadas, não com dureza gratuita, mas com uma justiça que enxergasse a intenção antes do gesto, e esse alguém só poderia ser Exu. Oxalá, então, revelou o encargo. Exu seria o guardião de tudo o que começa, de tudo o que termina e de tudo o que se transforma. Ele cuidaria das passagens, das escolhas e dos cruzamentos do destino, não para controlar os humanos, mas para garantir que aprendessem com aquilo que escolhem. A ideia não era punir, era ensinar. Assim como um coordenador que acompanha o movimento de uma equipe inteira sem interferir no potencial de cada um, Exu seria aquele que mostra a verdade quando o caminho não combina com a intenção. Esse papel exigia coragem, porque lidar com o que as pessoas escondem de si mesmas é sempre mais difícil do que lidar com o que elas mostram. Exu aceitou porque já fazia isso naturalmente. Ele nasceu na brecha entre a intenção e a ação. Ele vê o que a pessoa pensa enquanto diz outra coisa. Ele reconhece o desejo escondido atrás da aparência. É por isso que seu papel não poderia ser ocupado por mais ninguém. Nenhum outro orixá teria a neutralidade, a astúcia e a honestidade emocional necessárias para lidar com esse território. Imagine alguém que trabalha com mediação de conflitos. Essa pessoa não está ali para escolher um lado, mas para enxergar o que nenhum dos dois admite. Exu opera nesse mesmo campo. Ele enxerga onde a verdade foi distorcida, onde a intenção se perdeu, onde a palavra saiu da boca sem passar pelo coração. E quando isso acontece, ele ajusta. Ajusta abrindo caminhos, ajusta fechando caminhos, ajusta aproximando oportunidades ou afastando perigos. Não por capricho, mas por equilíbrio. Oxalá entendeu que, sem Exu guardando as passagens, o mundo ficaria vulnerável ao caos que nasce quando as pessoas querem tudo sem oferecer nada. Com Exu, tudo ganha direção. Cada escolha encontra consequência. Cada intenção encontra espelho.
A criação, enfim, encontra ordem, e é nesse ponto que o Criador decide colocar nas mãos de Exu uma autoridade que transforma sua função em destino. No próximo capítulo, você verá como essa autoridade foi dada e por que ela tornou Exu indispensável em todas as dimensões da existência. A autoridade entre os mundos. Quando Oxalá determinou que Exu seria o guardião dos caminhos, faltava apenas um passo para completar sua função: conceder-lhe autoridade sobre todas as passagens, inclusive aquelas que nenhum ser humano ou orixá consegue ver. Essa autoridade não era um cargo, era uma permissão. Uma permissão para circular entre o que nasce e o que morre, entre o que se cria e o que se desfaz, entre o que o homem deseja e o que ele realmente precisa. Era um tipo de poder que não podia ser dado a alguém impulsivo, orgulhoso ou ingênuo. Era necessário alguém que compreendesse a alma humana sem se confundir com ela. E esse alguém era Exu. Oxalá sabia que Exu seria mal interpretado por muitos. O guardião que revela a verdade sempre causa desconforto. O mensageiro que traz a consequência nunca é visto como aliado por quem busca atalhos. Ainda assim, era ele o único capaz de levar recados entre mundos sem transformar a mensagem em julgamento. Um mensageiro não escolhe o conteúdo da mensagem. Ele apenas garante que ela chegue ao destino certo. Exu foi escolhido porque não distorce, não adorna, não esconde. Ele leva exatamente o que foi enviado. Quando alguém faz um pedido, Exu leva o pedido. Quando alguém oferece uma promessa vazia, ele leva o vazio de volta. É uma lógica simples e ao mesmo tempo profunda. É por isso que Exu recebeu autorização para estar onde ninguém mais pode estar, nos limites entre o pensamento e a ação. Quem trabalha com análise de comportamento sabe como isso é poderoso. Às vezes, a intenção de alguém diz mais do que suas palavras. Às vezes, um gesto simples expõe uma verdade que estava sendo escondida há anos. Exu opera exatamente nesse espaço. Ele vê o que a pessoa pretende antes mesmo de verbalizar. Oxalá sabia que, se o mundo dependesse apenas do que as pessoas dizem, tudo seria mentira. Por isso entregou a Exu a autoridade de ver o que está por trás. Ao conceder essa autoridade, Oxalá determinou que Exu não apenas abriria e fecharia caminhos, mas administraria o fluxo entre o visível e o invisível, entre o que o homem pretende e o que o destino permite. Isso fez com que Exu se tornasse indispensável. Nada chega ao plano espiritual sem passar por ele. Nada retorna à vida humana sem ser filtrado por sua justiça. Não porque Exu queira poder, mas porque o equilíbrio exige alguém que sustente o que os outros não conseguem sustentar. Essa autoridade, porém, não era apenas espiritual. Ela também impactava a vida humana de forma prática. Cada escolha, cada lamentação, cada promessa quebrada, cada intenção escondida passaria pelo olhar dele. É por isso que tantas pessoas sentem que sua vida destrava quando assumem a própria verdade. Exu não abre portas para quem mente para si mesmo. A autoridade dele começa onde a mentira termina. E essa é uma das maiores razões pelas quais Oxalá o colocou como ponte. Sem verdade, não há travessia. No próximo capítulo, você entenderá como Exu recebeu, das mãos de Oxalá, não apenas autoridade, mas um nome que carrega dentro de si a função mais poderosa do universo: iniciar tudo aquilo que precisa nascer e encerrar tudo aquilo que já não pode continuar. O nome que cria destino. Oxalá observou Exu com a serenidade de quem reconhece que um ciclo estava prestes a se completar. Até aquele momento, Exu era uma força presente, uma consciência ativa, um observador indispensável, mas ainda não tinha nome. E no universo espiritual, tudo o que não tem nome permanece suspenso. O nome não é apenas uma identificação. O nome define função, molda propósito, sustenta destino. Oxalá sabia disso.
Por isso segurou por tanto tempo o momento de nomear Exu. Ele precisava ter certeza de que o observador silencioso estava pronto para carregar aquilo que estava prestes a receber. Quando o Criador finalmente pronunciou o nome, o mundo pareceu ajustar sua própria respiração. Exu. A palavra ecoou não como som, mas como fundamento. Significava movimento, significava passagem, significava início e encerramento, significava verdade revelada onde reinava a ilusão. O nome continha dentro de si a promessa de que nada começaria sem ele e nada terminaria sem sua presença. Oxalá declarou que Exu seria o mensageiro entre os mundos, o guardião das encruzilhadas e o responsável por equilibrar o que o ser humano desequilibra com suas escolhas. Não era um título. Era uma missão tão antiga quanto o tempo, mas que ganhava ali forma definitiva. Receber esse nome foi como acender uma chama que já existia, mas ainda não ardia por completo. Exu sentiu isso. Quando alguém descobre sua verdadeira função, o corpo inteiro muda. É como quando uma pessoa encontra sua vocação depois de anos tentando se encaixar no lugar errado. Os ombros descem, a mente clareia, o medo perde força, a energia certa encontra o caminho certo. Exu sempre teve o olhar, sempre teve a percepção, sempre teve a coragem. Mas agora tinha a identidade que conectava tudo isso à criação. Oxalá explicou que, ao nomeá-lo, também o vinculava a todas as dimensões da existência, desde o pensamento humano até as decisões mais profundas do destino. Exu seria aquele que abre portas quando existe merecimento e fecha quando existe desvio. Aquele que entrega oportunidades quando a intenção é verdadeira e retira quando o coração está tomado por arrogância ou mentira. Essa lógica é tão prática quanto espiritual. Assim como um mentor que só encaminha um aluno para grandes oportunidades quando percebe maturidade emocional, Exu administra os caminhos conforme aquilo que encontra dentro das intenções. No instante em que o nome foi dado, um equilíbrio se estabeleceu sobre a criação. Era como se um peso tivesse sido colocado no ponto exato da balança. Com Exu nomeado, a vida humana finalmente poderia funcionar. Nada ficaria abandonado ao acaso, nada seria ignorado, nada escaparia da responsabilidade. O nome garantiu que cada ação tivesse consequência e cada desejo tivesse direção. E ao mesmo tempo em que esse destino se consolidava, algo maior começava a se rearranjar nos planos que cercavam os orixás. No próximo capítulo, veremos como Exu, agora nomeado e autorizado, começa a agir no mundo humano pela primeira vez, revelando verdades que ninguém estava preparado para enxergar. A primeira travessia de Exu. Assim que recebeu seu nome, Exu sentiu o mundo se mover de um jeito diferente. Não era apenas a criação respirando mais fundo. Era como se cada caminho, cada decisão, cada intenção humana passasse a pulsar sob seus pés. Era a confirmação de que sua função não era simbólica, era real, era prática e exigia presença. Oxalá, ao nomeá-lo, não lhe entregou um trono, entregou-lhe trabalho. E trabalho sagrado nunca começa no conforto. Começa onde a verdade foi negligenciada. A primeira travessia de Exu aconteceu quando ele desceu até o mundo dos homens e percebeu que eles viviam como se ninguém estivesse olhando. Cada um caminhava guiado por sua própria conveniência. Muitos pediam mais do que ofereciam. Outros tentavam manipular o destino como se fosse uma peça fácil de mover. Exu viu homens que reclamavam da vida, mas não mudavam suas escolhas. Viu pessoas que desejavam fartura, mas negligenciavam a gratidão. Viu promessas feitas sem intenção de cumprir. Era como entrar numa casa onde todos falam ao mesmo tempo e ninguém realmente escuta. Foi nesse ambiente que Exu realizou seu primeiro ato como guardião: revelar. Ele não precisou levantar a voz, fazer milagres ou agir com violência. Apenas deixou que a verdade aparecesse onde havia mentira.
como quando alguém tira o pano de cima de um espelho e permite que cada pessoa veja o próprio rosto. A primeira revelação veio através das consequências simples. Quem se aproximou de Exu com intenção justa, encontrou caminhos mais firmes. Quem se aproximou com falsidade, percebeu que de repente nada funcionava. Não era punição, era retorno. Exu devolvia exatamente o que recebia. Pense em situações muito humanas. Quando você pede conselhos a alguém, mas já sabe que vai fazer o contrário. Quando promete disciplina, mas se sabota no primeiro cansaço. Quando exige respeito, mas trata os outros com impaciência. A vida devolve isso em formas que parecem coincidência, mas na verdade são reflexo. Exu opera nessa lógica. Ele não cria o caos. Ele apenas deixa que cada um veja o próprio reflexo com nitidez. Muitos ficaram desconfortáveis, outros começaram a entender. Esse foi o início da educação espiritual humana. A primeira travessia de Exu marcou o início de um movimento que jamais seria interrompido. A criação agora tinha consequência, os homens agora tinham espelho e o destino finalmente tinha ordem. Mas ele ainda precisaria enfrentar situações mais profundas, em que a arrogância humana colocaria à prova não apenas sua função, mas sua paciência. No próximo capítulo, veremos o primeiro grande confronto de Exu com uma comunidade inteira que se recusou a reconhecer o peso da própria verdade. O confronto com o orgulho humano. A primeira grande prova de Exu não veio de um indivíduo isolado, mas de uma comunidade inteira que havia se afastado da reciprocidade. Era uma cidade próspera, iluminada por colheitas abundantes e comércio forte, mas completamente vazia de humildade. O povo agradecia a si mesmo pelas vitórias, celebrava suas próprias habilidades e acreditava que nada do que possuíam dependia de forças maiores. Exu percebeu isso antes mesmo de pisar ali, porque o orgulho humano cria um cheiro específico no destino. É denso, quente e desordenado. E nenhum caminho feito de orgulho se sustenta por muito tempo. Quando chegou à cidade, Exu não foi recebido com reverência nem com desconfiança, mas com indiferença. Para eles, ele era apenas mais um viajante. Esse foi o primeiro sinal de que o desequilíbrio já estava avançado. Quando alguém não reconhece a importância de quem equilibra o mundo, o próprio mundo começa a devolver esse descuido em silêncio. Exu caminhou pelas ruas, observando o comportamento do povo. Havia excesso de confiança, mas falta de autoconsciência. Havia riqueza material, mas pobreza espiritual. Havia trabalho, mas não havia sentido. A cidade parecia sólida por fora, mas internamente era frágil como um vaso sem base. O confronto começou quando Exu percebeu que aquele povo acreditava conseguir tudo sozinho. Eles plantavam pela força, colhiam pela sorte e governavam pela vaidade. Não havia oferenda, não havia gratidão, não havia reconhecimento. E não é preciso conhecimento espiritual para entender onde isso leva. Uma família que se sustenta apenas em orgulho não dura. Uma empresa que não sabe agradecer não cresce. Um relacionamento onde todos querem ter razão e ninguém quer compreender se rompe. Exu viu tudo isso naquela comunidade como quem lê um livro aberto sobre o destino humano. O papel dele não era punir, mas ensinar. Por isso realizou algo simples, porém profundo. Expôs a fragilidade que eles se recusavam a enxergar. Assim como um mentor experiente que, em vez de levantar a voz, mostra ao aluno exatamente o ponto em que ele errou, Exu permitiu que a cidade visse seu próprio reflexo. Ele não criou nenhum caos, apenas removeu o véu que escondia a instabilidade que eles mesmos haviam causado. E esse momento marcou a primeira grande lição coletiva imposta pela própria ordem do mundo. Esse confronto não terminou ali. Era apenas o início de uma virada que colocaria a cidade diante de sua própria soberba.
No próximo capítulo, você verá como Exu transformou essa arrogância coletiva em aprendizado, usando não a força, mas a clareza que só quem enxerga além dos olhos consegue oferecer. A queda da soberba. Exu sabia que nenhuma lição verdadeira nasce da arrogância intacta. O orgulho, quando não é desafiado, se transforma em uma muralha tão alta que impede até mesmo a luz de entrar. A cidade precisava enxergar sua própria vulnerabilidade, e essa revelação não viria através de confronto físico ou imposição divina, mas através da evidência incontornável do próprio desequilíbrio. Exu decidiu agir de uma forma que qualquer ser humano reconheceria, mostrando que tudo aquilo que eles acreditavam dominar estava, na verdade, construído sobre terreno frágil. A oportunidade surgiu na calada da noite, quando a cidade dormia com a tranquilidade de quem confia demais em si mesmo. Exu caminhou até o centro, onde ficava a casa do homem mais importante da comunidade. Um líder que exibia riqueza, mas escondia soberba. Sua influência era tão grande que os moradores o imitavam sem perceber. Exu acendeu velas, organizou elementos sagrados e preparou um ritual que revelaria não a força dele, mas a fraqueza da cidade. Uma brasa lançada na palha seca deu início ao incêndio que expôs o que ninguém queria ver. O fogo consumiu rapidamente a casa do líder, e as chamas iluminaram a noite como se um recado estivesse sendo escrito no céu. A cidade acordou em desespero. Aqueles que se acreditavam invencíveis perceberam em segundos que estavam completamente vulneráveis. O que pensavam controlar escapava por entre os dedos. O que achavam seguro era, na verdade, inflamável. Esse é o ponto onde muitos seres humanos começam a mudar. Quando percebem que o orgulho não apaga o fogo, não devolve o que se perdeu e não sustenta aquilo que não tem base. Quando viram Exu em meio às chamas, clamando justiça, não compreenderam de imediato. A mente humana tem dificuldade em associar consequências a comportamentos. É mais fácil culpar o azar do que assumir responsabilidade. Mas aos poucos, o medo de perder tudo que construíram fez o silêncio se instalar entre eles. A cidade percebeu que seus pilares estavam errados. Não era a força que os sustentava, era a falta de humildade que os enfraquecia. E o fogo, nesse caso, não veio como destruição, mas como revelação. Esse episódio marcou a queda da soberba. A cidade entendeu que não existe prosperidade verdadeira quando não existe reconhecimento. E Exu, ao agir dessa forma, mostrou que o mundo não castiga, ele ensina. Assim como uma empresa entra em crise quando ignora seus erros, ou como uma vida desanda quando alguém insiste em negar a própria verdade, aquela cidade colheu exatamente o que plantou. Mas a lição ainda não estava completa. A queda era apenas o primeiro passo. O que viria a seguir transformaria para sempre a relação deles com Exu e com o próprio destino. A cidade que aprendeu a ouvir. A queda da soberba deixou a cidade em silêncio. Não era o silêncio comum das madrugadas, mas aquele que surge quando alguém finalmente entende que não sabe tanto quanto imaginava. Os moradores se reuniram diante das cinzas da casa do líder e perceberam que, pela primeira vez, não tinham respostas prontas. O orgulho havia ruído e no vazio que ficou, algo novo começou a nascer. A disposição de escutar. É sempre assim. As lições mais profundas não entram na mente barulhenta. Entram quando o orgulho se cala. Exu não precisou exigir nada. Apenas permaneceu ali, observando o que acontecia dentro de cada pessoa. Ele não olhava para os rostos, mas para as intenções. Sabia quem queria consertar a situação por medo da perda e quem havia compreendido a verdadeira dimensão da lição. A cidade entendeu aos poucos que Exu não veio para destruir o que era deles, mas para revelar o que nunca realmente foi.
O fogo não queimou a prosperidade, queimou a ilusão. E é surpreendente como o ser humano muda quando deixa de lutar contra a verdade e começa a caminhar ao lado dela. Quando o conselho da cidade se reuniu, o medo ainda estava presente, mas havia também uma nova sensação: responsabilidade. Eles decidiram indenizar Exu, acreditando que aquilo resolveria a situação. Porém, ao levantarem os cofres e contarem a riqueza que tanto ostentavam, perceberam algo desconfortável. A cidade era menos rica do que imaginavam. A aparência tinha mais brilho do que a essência. E essa revelação atingiu cada morador como um espelho inesperado. A vida deles não era tão sólida quanto pareciam demonstrar. Nesse momento, Exu fez algo que transformou não só aquela comunidade, mas todos os povos que ouviram essa história ao longo das eras. Em vez de exigir o impossível, ele pediu o que realmente valia: o poder sobre aquela terra. Não para dominá-la, mas para reorganizá-la. Quando alguém pede ouro, quer riqueza. Quando pede poder, quer propósito. Exu queria propósito. Sabia que a cidade só mudaria quando a ordem fosse restabelecida desde dentro, e não através de um pagamento superficial. Ao aceitar entregar o comando, os moradores pensaram que seria temporário. Não compreendiam que poder espiritual não funciona por prazo, mas por transformação. O que estava prestes a acontecer faria com que aquela comunidade jamais voltasse a ser a mesma. Exu estava pronto para mostrar que a verdadeira prosperidade não nasce da força, mas do equilíbrio. E no próximo capítulo você verá como, a partir dessa decisão, ele transformou aquele povo usando a mesma ferramenta que sempre utilizou: a verdade, a transformação silenciosa. Quando Exu assumiu o comando da cidade, muitos esperavam mudanças bruscas, decretos severos ou imposições duras. Mas Exu não governa como os homens governam. Ele não força, não grita, não humilha. Ele observa, ele ajusta, ele devolve. A transformação começou de um jeito tão sutil que no início ninguém percebeu. O primeiro movimento de Exu foi restaurar a ordem interna do povo, não a ordem externa da cidade. Porque nenhuma comunidade se transforma de verdade mudando prédios, leis ou rotinas. A mudança verdadeira acontece quando cada pessoa decide enfrentar aquilo que estava evitando há anos. Exu começou por algo simples. Aproximou os moradores da própria consciência. Quem sempre buscou ganhar vantagem sobre os outros se viu diante de situações que exigiam honestidade. Quem vivia reclamando sem agir sentiu a necessidade de tomar decisões práticas. Quem tratava os outros com impaciência precisou aprender a ouvir. Exu não criou desafios. Apenas deixou que cada um encarasse os reflexos que antes se recusavam a ver. A cidade começou a perceber que nada dava certo quando a intenção estava desalinhada. Na economia local, por exemplo, comerciantes que enganavam seus clientes começaram a perder movimento. Não porque Exu bloqueou as vendas, mas porque a própria comunidade passou a buscar relações mais verdadeiras. Agricultores que antes trabalhavam apenas pelo lucro começaram a compreender que a terra responde ao que recebe. Quando alguém planta com avareza, colhe escassez. Quando planta com respeito, a fartura responde. Esse entendimento começou a se espalhar de forma natural, como uma semente que encontra finalmente um solo fértil. A convivência entre as pessoas também mudou. Conflitos que antes eram resolvidos na base da imposição passaram a ser tratados com diálogo. Não porque Exu obrigou, mas porque as pessoas sentiram que a vida ficava mais leve quando escolhiam caminhos alinhados com a verdade. É como quando uma família, depois de anos acumulando mágoas, finalmente decide se sentar à mesa para falar o que precisava ser dito. A cidade viveu esse processo em escala coletiva. E os resultados começaram a aparecer. Exu não apenas governou, ele educou. Não com palavras, mas com coerência.
Sua presença fazia com que cada pessoa pensasse duas vezes antes de agir, porque agora entendiam que cada gesto teria retorno. Pela primeira vez, a cidade começou a prosperar de forma verdadeira, não pela força do ego, mas pela força do equilíbrio. O povo passou a compreender que dar significado ao que faziam era mais importante do que exibir o que possuíam. Essa transformação silenciosa começou a ecoar para além das fronteiras. Outras comunidades ouviram sobre o povo que mudou quando finalmente decidiu encarar a própria verdade. Mas Exu sabia que essa era apenas uma das muitas lições que os humanos precisariam aprender. No próximo capítulo, veremos como ele enfrentou um conflito ainda mais profundo, não entre cidade e destino, mas entre duas almas incapazes de enxergar a mesma realidade. A lição do chapéu de duas cores. A história das duas fazendas vizinhas começou de forma simples, quase inocente, como acontece em muitos conflitos humanos que se tornam tragédias mais tarde. Eram dois homens que cresceram lado a lado, dividiram infância, trabalho e até sonhos. Seguiam caminhos semelhantes, colhiam os mesmos frutos e compartilhavam as mesmas dificuldades. Porém, algo pequeno, silencioso e perigoso começou a se formar entre eles. A certeza de que cada um via o mundo melhor do que o outro. A raiz da disputa não foi uma ofensa, não foi uma traição nem uma injustiça. Foi a arrogância sutil de acreditar que a própria percepção é absoluta. Exu percebeu isso muito antes de qualquer discussão começar. A tensão entre os dois vizinhos não era visível aos olhos comuns, mas era clara para ele. Bastava observar os gestos, os olhares, as respostas curtas. O orgulho humano tem um cheiro próprio, e Exu sentiu esse cheiro se espalhando como fumaça lenta. Ele sabia que, se não interviesse, aquela pequena faísca se transformaria em incêndio. Mas também sabia que nenhuma lição verdadeira nasce da interrupção. Ela nasce da revelação. Por isso, Exu moldou um chapéu de abas largas com duas cores distintas, vermelho de um lado, branco do outro. Nasceu ali a metáfora mais profunda sobre percepção e ego que o mundo espiritual já viu. Ele colocou o chapéu e caminhou exatamente pela linha que dividia as terras dos dois fazendeiros. Um viu Exu passar com um chapéu vermelho. O outro viu o mesmo Exu passar com um chapéu branco. Quando um gritou, apontando a cor que via, o outro respondeu com convicção. E assim começou a discussão. Não pela cor em si, mas pela incapacidade de admitir que talvez a própria visão fosse incompleta. O cenário se agravou rapidamente. A conversa virou debate. O debate virou conflito. O conflito virou ofensa. Os dois homens que por anos se ajudaram agora estavam dispostos a ferir um ao outro por causa de algo que acreditavam enxergar com certeza absoluta. É impressionante como a mente humana se apega ao que vê, mesmo quando não tem acesso à totalidade. Muitos relacionamentos terminam assim. Muitos pais e filhos se afastam assim. Muitas sociedades entram em guerra assim. Não porque alguém mentiu, mas porque ambos viram apenas um lado e insistiram que aquilo era a verdade inteira. Exu permaneceu observando enquanto as palavras viravam golpes. Ele não interveio para impedir. Sabia que aquela lição jamais seria aprendida por explicação. Só seria aprendida por consequência. Quando os dois homens caíram ao chão, feridos pelo próprio orgulho, Exu deu alguns passos para trás e deixou que a luz revelasse as duas cores do chapéu. Ali estava a verdade completa que nenhum dos dois quis enxergar. A razão de ambos era parcial. A verdade estava dividida. A tragédia nasceu não da mentira, mas da falta de humildade para admitir que talvez o outro também estivesse certo. Esse episódio marcou um dos ensinamentos mais profundos de Exu. Ninguém vê o mundo inteiro. Todos veem apenas um lado.
E insistir que seu lado é absoluto já é o início da queda. No próximo capítulo, você verá como Oxalá reagiu ao observar essa lição e o que esse episódio significou para consolidar ainda mais a função de Exu na criação. Reflexão. A história que você ouviu não é apenas um mito antigo. Ela é um espelho colocado diante de cada pessoa que respira, decide, pede, promete e escolhe. A conversa entre Oxalá e Exu não define apenas a função do guardião. Ela define a estrutura invisível que sustenta tudo o que acontece na vida humana. Porque por mais que tentemos esconder, nenhuma escolha é neutra. Nenhuma intenção passa despercebida. Nenhuma palavra fica sem retorno. A criação foi moldada para funcionar com lógica. E Exu é a lógica que atravessa o invisível. Quando entendemos isso, algo dentro de nós muda. Percebemos que cada tropeço pode ser ensinamento, cada porta fechada pode ser proteção, cada atraso pode ser reajuste, cada desafio pode ser resposta e cada vitória pode ser fruto do merecimento que finalmente alinhamos com a verdade. Exu não está fora de nós, em altares ou símbolos. Exu está no instante em que reconhecemos porque um caminho abriu e porque outro se fechou. Ele está no momento exato em que decidimos agir com responsabilidade, oferecer com sinceridade e caminhar com consciência. A reflexão mais profunda que essa história traz é simples e ao mesmo tempo transformadora. O mundo não funciona apenas porque existe luz. Ele funciona porque existe equilíbrio. Não existe crescimento sem confronto com a própria sombra. Não existe evolução sem reconhecimento das próprias falhas. Não existe prosperidade sem reciprocidade. Não existe sabedoria sem consequência. E é nisso que Exu atua. Ele nos mostra, de forma silenciosa ou evidente, onde estamos nos afastando de nós mesmos. Talvez você perceba que já viveu muitos momentos guiado por essa mesma lógica. Talvez se lembre de uma porta que se fechou no momento certo, embora você tenha chamado aquilo de azar. Talvez recorde de alguém que saiu da sua vida no exato instante em que sua energia começou a se alinhar. Ou de uma oportunidade que só apareceu quando você mudou sua postura interna. Nada disso foi acaso. Tudo isso é funcionamento, é fluxo, é caminho. É Exu mostrando que a vida conversa com você o tempo inteiro, mas só responde com verdade quando você oferece verdade. Por isso, a conversa entre Oxalá e Exu não termina no plano espiritual. Ela continua em você. Ela refaz seus passos, ilumina seus desvios e fortalece suas direções. Exu não é um guardião distante. Ele é o ponto de encontro entre quem você é hoje e quem você pode se tornar. Ele é o mensageiro que te devolve exatamente aquilo que você coloca no mundo. E essa é a forma mais profunda de justiça. Não a justiça que pune, mas a que desperta. Se existe algo a levar desta história, é isto. Caminhe com consciência. Honre o que recebe. Seja verdadeiro com o que oferece. Observe suas intenções com a mesma sinceridade com que deseja ser observado. E principalmente, quando sentir que está diante de uma encruzilhada da vida, não veja medo. Veja oportunidade. Porque cada curva, cada atraso, cada retorno e cada avanço carrega o toque daquele que foi criado para garantir que nada funcione fora da verdade. Exu abre, Exu fecha, Exu revela. E no fim, é sempre você quem decide como caminhar pelo caminho que ele guarda.